Olá, o Assunto de Estado retoma sua temporada com o programa de hoje gravado remotamente em respeito às recomendações de isolamento social. No episódio de hoje nós vamos conversar, entre outros temas, sobre os impactos da pandemia na população e na economia do Mato Grosso com o senador Carlos Fávaro, do PSD, porque o Mato Grosso é assunto de Estado. Agradecendo a presença do senador Carlos Fávaro. Senador, muito obrigado por nos receber, de maneira remota aqui no estúdio da TV Senado. Nós gostaríamos de começar a conversa perguntando para o senhor sobre algumas ações que o senhor já iniciou no seu mandato. O senhor começou o mandato ainda no mês de abril, já está há pouco tempo no Senado, mas já trabalhou muito, pelo que a gente pode constatar. Podia nos falar, por exemplo, sobre esse socorro aos povos indígenas e o socorro ao setor de turismo, que foram duas iniciativas que o senhor tomou, depois a gente sai conversando por mais assuntos e mais projetos. Olá, Silvio, muito obrigado, é uma honra falar com você e com todos os seus ouvintes. É uma excepcionalidade a assumir o Senado nesse momento de pandemia. Estou me dedicando muito, eu digo que eu não acredito em coincidência, eu creio em providência divina, de ter a oportunidade de estar trabalhando junto com meus pares, colegas senadores, para buscar soluções nesse momento de pandemia para os brasileiros que tanto estão necessitando. E aí, algumas medidas que já tomamos, junto com a bancada do Estado de Mato Grosso, foi solicitar ao governo federal que dê uma atenção especial. Nós temos diversas tribos, diversas etnias lá no Estado de Mato Grosso, e que faltam a eles, respiradores, leitos nas casas de apoio da saúde indígena, e a contaminação pelo Covid já chegou aos indígenas mato-grossenses. Por isso, a necessidade de um apoio especial. A bancada toda se uniu e tomou essas providências. O assunto que você estava dizendo com relação ao turismo no Brasil, no mundo, na realidade, foi o primeiro setor a ser afetado pela pandemia e certamente será o último a sair com os reflexos, porque as pessoas imediatamente param de viajar e só vão retomar quando tiver vacina, tiver a certeza de que ela pode sair, mesmo tendo recurso para viajar para o turismo, ele ainda tem a certeza de vacina e a não contaminação. Por isso, precisa de muita atenção esse setor, precisa da presença do Estado, e esse setor que representa 8,1% do PIB brasileiro, que tem mais de 500 atividades envolvidas, bares, restaurantes, shows, artistas, comércio, indústria, todo conectado ao turismo. Essa indústria limpa precisa de uma atenção especial e por isso estou trabalhando muito na defesa desse setor. O senhor também se empenhou durante a discussão e aprovação pelo Senado de um projeto que aprovou a agilização da importação de equipamentos e medicamentos para socorrer os pacientes da Covid-19, não foi, senador? Exatamente. Na realidade, não pode diferenciar o que é mais prioridade, se é a saúde ou a economia. Eu acho que são as duas coisas juntos. Temos que trabalhar pelas duas coisas e ninguém tem a fórmula pronta. Criando alternativas, medidas sendo tomadas, sendo moduladas à necessidade do momento. Então, a contratação de equipamentos, de insumos, de medicamentos pela Anvisa tinha todo um rito, A contratação em geral do poder público tem um rito, quer seja a lei das licitações, as aquisições, e isso precisava ser dado agilidade. Então, tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado, já foi sancionado, foi para a sanção presidencial, que trata das excepcionalidades, da rapidez na contratação. Eu fiz uma emenda que foi acatada, que diz que isso vale durante o período de pandemia. Nós temos que dar a flexibilidade na contratação, mas é um papel do Senado a fiscalização e que os gestores públicos fiquem atentos a isso. Nós vemos diversos casos de pseudos empresários burlando, enganando o gestor público. Então, essas medidas que dão flexibilidade na contratação não significa cheque em branco, nós temos que estar atentos e com muito respeito ao dinheiro público. O setor algodoeiro é um setor bastante importante no Estado, por isso o senhor apresentou um projeto de lei
para tentar socorrer também esse setor durante esse período em que as vendas praticamente pararam, não é, senador? O que quer dizer esse projeto? Qual é o objetivo dele? É uma linha de crédito especial? Na realidade, assim, esse, como tantos outros setores, foram afetados. No tocante ao agronegócio, né, esse é um setor que vai sofrer mais. Por quê? Porque toda a cadeia produtiva está paralisada no mundo todo. As fiações, as tecelagens, as confecções e as lojas, né, o comércio de roupas, os shoppings, estão todos fechados no mundo todo. E o Brasil é o segundo maior exportador mundial de algodão. As exportações estão extremamente comprometidas. Nós tivemos uma super safra em 2019 e 2020. Estamos com uma outra safra já chegando para ser colhida agora a partir do mês de agosto. Esse setor que tem 25 mil empresas ligadas a ele, 1,5 milhão de pessoas que trabalham ligado ao setor de algodão, não pode ficar à mercê de políticas públicas de atender. Então, a nossa proposta é um projeto de lei que trata de um financiamento, não é dar o dinheiro para ninguém, é um financiamento do BNDES com a garantia de 135% do estoque da safra produzida. Então, o estoque físico está lá, já que não está conseguindo exportar, vender, comercializar, ele fica de garantia para esse financiamento, para que este produtor de algodão possa gradativamente, na medida que o mercado voltar a aquecer e voltar a consumir, vender essa safra, quitar esse financiamento e manter as atividades funcionando, com juros reduzidos entre 3% e 4% ao ano, em 2 anos para pagar. É um financiamento, uma linha de crédito especial para o setor do algodão. Como o senhor destacou no início da sua resposta, esse projeto visa mais o setor do agronegócio, mas o senhor também tem uma preocupação, e a sua origem, inclusive, também é da agricultura familiar. Algumas medidas que o senhor tomou também para socorrer esse setor essencial, que está sendo muito castigado agora com a pandemia, não é, senador? Exatamente. Esse é outro setor ligado ao agro, que, pelos estudos econômicos feitos aqui no Senado, mostra que o impacto é muito grande. Por quê? Porque a produção da pequena propriedade, da agricultura familiar, hortifrutigranjeiros, folhas, frutas, são perecíveis. Com a pandemia, as feiras fechadas, a circulação de pessoas diminuindo muito, ficou muito debilitado essa comercialização. Então, nós aprovamos, primeiro, um projeto, um PL 1543, que dá uma carência de 12 meses às dívidas com instituições financeiras da agricultura familiar. Eles podem ter uma carência de 12 meses até que reequilibre sua atividade. E ontem, já votamos aqui no Senado, o PL 1194, que trata, primeiro, o objetivo dele é falar do desperdício de alimentos, combater o desperdício de alimentos, e tem um capítulo que ele vai tratar especificamente a priorização da contratação, da aquisição de produtos da agricultura familiar nesse momento de pandemia, para que seja feito doações, as outras destinações que o governo federal queira dar para esse produto, mas que tenha a prioridade de contratar da agricultura familiar. Com isso, eles vão voltar a ter renda, né? Eles vão poder comercializar sua produção, mesmo que as feiras ainda continuem paralisadas, com dificuldades, o governo adquire esses produtos e dá destinação para outros brasileiros que estão necessitando de alimentos. Então, tem um cunho social e econômico nesse projeto que foi aprovado também. Ainda sobre a área agrícola, nós temos a questão da regularização fundiária. O senhor defende esse projeto de lei realmente com muita ênfase. Muita gente acusa esse projeto de ser um projeto que vai trazer incentivo à grilagem, que vai beneficiar as pessoas que ocuparam irregularmente terras públicas. O projeto não trata disso, senador, é verdade? Exatamente, é completamente ao contrário. Eu venho de um município, eu cheguei a Mato Grosso, num município que se tornou município a partir de um assentamento de reforma agrária. Eu sei exatamente o que significa um cidadão ir com a sua família para um lote de terra e não ter o título da sua terra, não ter a escritura do seu pedaço de chão. É um cidadão sem identidade, sem a possibilidade de alcançar crédito, de se desenvolver na atividade, fazer um custeio, um financiamento, porque ele não tem a regularidade da sua propriedade. E entrou nesse assunto um viés ideológico muito ruim, dizer que, ao fazer a regularização fundiária, nós estaríamos incentivando o desmatamento ou os crimes ambientais. Ao contrário, é exatamente ao contrário. A partir do momento
que você regulariza aquelas pessoas que estão em cima de terras públicas, que cumprem o papel do uso da terra, o papel fundiário da sua propriedade, e ele tem o seu título, a partir daí, ele vai passar a ter identidade, ele vai passar a ser conhecido, nós vamos saber quem é. E aí, se a propriedade tiver algum passivo ambiental, ele vai ter que regularizar o seu passivo ambiental. Então, é um projeto que, além de fazer a regularização territorial, rural, faz também a regularização ambiental, porque você passa a identificar quem está em cima daquela terra e cobrar a aplicação das legislações ambientais. Precisa desmistificar isso, dar identidade, saber que dá oportunidade econômica a uma pessoa com o título da sua terra e também combater o crime ambiental. E nós vamos fazer esse enfrentamento com muita dedicação e respeito aqui no Senado Federal. Esse, inclusive, é um problema, né, senador Carlos Fávaro, que há décadas incomoda o setor rural brasileiro, né? Qual é a expectativa que o senhor tem de aprovação desse projeto ainda esse ano, nessa situação especial que nós estamos vivendo, com apenas sessões remotas e com uma dificuldade de você poder fazer o debate completo aqui dentro da casa? Ele fica prejudicado porque as sessões remotas, e aqui eu quero parabenizar a iniciativa do presidente Davi Alcolumbre, o primeiro parlamento mundial que implantou a sessão remota, dando as respostas para a população. Imagine, se nós tivéssemos impossibilidade de trabalhar, quantos assuntos teriam parado, quanta dificuldade seria maior ainda, né? Mas a sessão remota, elas estão direcionadas prioritariamente aos assuntos ligados à pandemia e às suas dificuldades. Esse assunto é de extrema relevância, a regularização fundiária, mas eu acredito que esse bom debate se dará em plenário com a regularidade das atividades. Eu acredito que mês de julho, né, mês que vem, o presidente da BI já deve estar propondo a volta da regularidade das sessões ordinárias em plenário aqui no Senado, e aí esse debate vai ser bastante acalorado, dedicado, mas eu vou me empenhar muito com nossos pares aqui para que nós possamos definitivamente dar a carta de alforria àqueles produtores rurais, pequenos produtores que ficam há mais de 30, 40 anos esperando o documento da sua terra para que eles possam investir, fazer investimento, financiamentos e ter dignidade para trabalhar. Esse é um trabalho que nós vamos se dedicar muito a partir do retorno às sessões ordinárias presencial. Senador Carlos Fávaro, o Mato Grosso, seu estado, é um grande exportador de commodities, mas para que ele consiga realizar esse trabalho, precisa de uma boa infraestrutura, precisa de logística. E nós, em vários programas que nós fazemos com os senadores aqui, a gente percebe que a reclamação é quase unânime das dificuldades com as rodovias brasileiras. Mato Grosso tem várias BRs cruzando o estado, levando a produção mato-grossense para os portos de exportação, mas elas não estão em boas condições. O que a gente pode fazer em relação a isso? O senhor já se reuniu, inclusive, com o ministro da Infraestrutura para discutir esse assunto, senador? Esse é um grande problema. A infraestrutura logística brasileira ainda é bastante deficitária, e em especial para Mato Grosso, que está no centro do país. Ele tem várias oportunidades logísticas, ele pode sair pelo Rio Madeira, saindo pelo Rondônia e Amazonas, né, a nossa produção, pode ir agora saindo pela BR-163 até o Pará, e pela 158 também até o Pará, pela 163 até aos portos do Sul, Santos ou Paranaguá. A interligação com outros modais, com ferrovias, com hidrovias, é fundamental. E isso tudo é um conjunto de obras que o ministro Tarcísio de Freitas é um grande ministro, conhecedor da matéria, conhecedor das dificuldades mato-grossenses, e está trabalhando muito já com soluções, não é só projetos. Veja a inauguração da BR-163 Norte, no sentido Pará, esse ano pelo presidente da República. É fundamental essa obra, está trazendo uma oportunidade de exportação gigante por aquele corredor, mais de 15, 16 milhões de toneladas já saindo por lá. A renovação da concessão da Malha Paulista, da empresa Rumo, na Malha Paulista, com o apoio do Tribunal de Contas da União, ministro Nardes, a interferência, a dedicação do presidente da República, do ministro Tarcísio, da bancada de Mato Grosso. Isso possibilita, apesar da renovação ser lá em São Paulo, possibilita investimentos
para Mato Grosso, porque o gargalo, o funil logístico acontecia em São Paulo. Se terá investimentos em São Paulo, vai passar mais carga mais rápido, cargas que têm origem em Mato Grosso. Também um novo modelo de renovação de outorga, onde a Vale, lá na Norte e Sul, ao invés de pagar a outorga, ela cria um modelo de construção de ferrovia e vai possibilitar a chegada da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, até Água Boa, no Mato Grosso, conectando a produção, a carga mato-grossense, a Norte e Sul, saindo pelo estado do Maranhão, lá nos portos em São Luís. Então, são um conjunto de obras que estão já acontecendo, que já estão encaminhando licitações, concessões, que vai viabilizar a infraestrutura logística mato-grossense e dar resultado. Precisamos ainda de obras estruturantes que ainda estão dependendo de licenciamentos. É o caso da BR-174, uma região noroeste tão atingida pela falta de infraestrutura logística e precisa de superar ainda os desafios de licenciamento para que possa ser feita a pavimentação. É o mesmo caso da BR-242 e de um pequeno trecho da 158 também no Araguaia. São assuntos que estamos tratando diretamente com o ministro Tarcísio, envolvidos neles para que nós possamos dar a solução logística que vai fazer muito bem para o Mato Grosso, mas em especial para o Brasil na geração de empregos. Senador Carlos Fávaro, o senhor mencionava a Ferrovia Malha Paulista, que é uma ferrovia que ela vai pelo interior do estado de São Paulo, né, até chegando ao Porto de Santos. Então, essa ferrovia, de fato, é essencial para o escoamento da produção do seu estado, né? Exatamente. E ela vivia um dilema, né? Ela faltam poucos anos para vencer a concessão, 8 ou 9 anos, eu não tenho bem certeza. Então, ninguém faria, mas a empresa da concessionária não tem investimentos parrudos, maiores, né, em contornos, desvio de cidades, para que desse mais fluxo. Os comboios, né, as locomotivas passam muito devagar pelas cidades paulistas, porque tem gente, as cidades cresceram em torno da ferrovia. E agora precisa tirar isso em novos contornos, mais investimentos. Mas com um prazo curto de concessão, não seria possível. Então, foi feito um grande trabalho junto ao Tribunal de Contas, como disse o ministro Nardes, que era o relator da matéria, se debruçou sobre o assunto, achou a solução técnica, e agora a renovação por mais 30 anos, e com isso a empresa faz os investimentos em São Paulo, melhora a logística paulista, mas desengargala a passagem de carga. Com isso, a ferrovia que vem lá de Mato Grosso, né, com a carga mato-grossense, passa mais rápido pelo estado de São Paulo, chega ao Porto de Santos, vai conseguir trazer mais carga e dar mais viabilidade. É o Brasil integrado na federação, dando soluções para todos os estados. Bom, o senhor, como eu citei no início do programa, o senhor tomou posse apenas em abril e nós, então, não tem nem 2 meses de mandato, mas além dessas preocupações com a área da agricultura, do agronegócio, da infraestrutura, o senhor também tem atuado com visitas, inclusive, aos próprios ministros aqui em Brasília. O senhor, além do ministro Tarcísio de Freitas, o senhor já se encontrou, por exemplo, com a ministra de Agricultura e Produção Agropecuária, Tereza Cristina. O senhor pode nos contar e contar para os ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado quais foram os assuntos que o senhor tratou com a ministra Tereza Cristina? Olha, com a ministra Tereza, ela é uma grande conhecedora do setor, é muito competente, é uma escolha assertiva do presidente Jair Bolsonaro em nomeá-la como ministra da Agricultura. E eu fui levar temas relevantes, como esse que já relatamos aqui, da agricultura familiar, do setor do algodão, do setor de carnes, né, que ele está menos afetado pela pandemia, mas precisa alguns gargalos ser superados. A gente vê demandas no mercado chinês muito forte da carne brasileira, em especial mato-grossense, e nós precisamos trabalhar o credenciamento de mais plantas frigoríficas. Nós temos plantas de qualidade com a requisição de credenciamento para o mercado asiático, né, em especial para a China, e eu fui tratar disso, para que nós nos dedicamos nesse assunto, credenciar mais plantas, isso significa gerar mais emprego no Brasil, mais dividendos, mais receita para todos os brasileiros. Com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, qual foi a agenda que o senhor levou no encontro? Tivemos também com o ministro Rogério Marinho por 2 vezes já, um ministro muito trabalhador, muito dedicado, competente. Falamos sobre alguns gargalos que tínhamos junto com a Agência Nacional de Águas, que está embaixo, né, do seu ministério, no tocante à regularização
e construção de usinas de geração, PCHs, né, de geração de energia elétrica no estado de Mato Grosso. Nós temos lá 70 projetos paralisados por conta de estudos, e ninguém aqui vai deixar de cuidar do meio ambiente, né, em detrimento de construção de PCHs. Nós precisamos que as duas coisas caminhem juntos. Esses estudos foram finalizados agora no mês de maio. Isso vai possibilitar, nos próximos dias, a retomada dos licenciamentos para que nós possamos ter esses empreendimentos serem ativados. Serão algo em torno de 25 bilhões de reais da iniciativa privada em construções de usinas de geração de energia elétrica para que o Brasil se desenvolva, gere emprego, gere oportunidades. O ministro Marinho foi muito dedicado, marcou uma reunião, inclusive, com os governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, governador Mauro Mendes e governadora Zambuja, com os técnicos da Agência Nacional de Águas, e buscamos a solução equilibrada para que esses estudos apresentem os termos de referência de como deve ser o licenciamento, mas não seja impeditivo que esses investimentos aconteçam nos dois estados. Senador, o senhor é um homem do campo, o senhor é um produtor rural de origem, hoje o senhor é senador, mas o senhor originalmente é um produtor rural. Como o senhor vê a situação da agricultura no Brasil com esse problema da pandemia da Covid-19, especialmente as exportações? O senhor acha que o impacto vai ser muito grande ou o agronegócio e a agricultura familiar têm condições de superar esse momento? Olha, a agricultura, a agropecuária é a grande vocação brasileira, a agroindústria é a grande indústria brasileira vocacionada, né? É daí os grandes recordes de exportação, as grandes oportunidades, e a geração de excedentes na balança comercial vem basicamente desse setor. Os estudos recentes já mostraram que o PIB, né, o setor que menos foi afetado foi essa agropecuária, com pequenos setores um pouco mais preocupantes. É o caso do algodão, que nós já falamos aqui, é o caso do etanol também, porque se o etanol está linkado a petróleo, né, se o preço do petróleo influencia no preço do etanol, então ele está sendo afetado, o consumo mundial de petróleo diminuiu e, consequentemente, também o de etanol, então nós temos que estar atento a esse setor. E o setor da agricultura familiar com hortifruti e granjeiros, que já falamos aqui também, que são produtos perecíveis. Fora isso, né, basicamente isso, as outras atividades, grãos, carnes, né, tem tudo para ser a locomotiva da saída do day after dessa pandemia para a economia brasileira. Então, ela está superando muito bem, as atividades estão acontecendo no campo, as safras são recordes, nós teremos uma safra recorde de 250 milhões de toneladas em 2020. Se a gente fizer pequenos ajustes, der algumas oportunidades de abertura de mercado ainda mais, certamente será esse o setor que vai ser a locomotiva que vai ajudar o Brasil a superar essa crise da pandemia. Senador, além do problema do setor produtivo, temos problemas do setor público. Só para encerrar a nossa entrevista, senador Carlos Fávaro, naturalmente, com essa redução brutal da atividade econômica, nós tivemos também uma redução brutal da arrecadação do governo. Como o senhor acha que o governo brasileiro e o governo do Mato Grosso, que vive a mesma situação, podem lidar com esse problema? Como é que nós vamos enfrentar o orçamento desse ano e do ano que vem com essa queda brutal de impostos? Olha, ficou muito claro, nossa geração nunca tinha nem de perto passado por uma crise como essa. E me serve de experiência como é fundamental a presença do poder público para que cuide do cidadão e também reative as atividades econômicas. Claro que tudo isso vai gerar um déficit orçamentário. Claro que é um momento de excepcionalidade. Então, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro e também os governadores estão fazendo o seu papel neste momento. Eu sei que não é passar cheque em branco, exagerar no gasto, é socorrer o cidadão, preservar as vidas na área da saúde. Precisa de dinheiro para fazer isso e estamos tomando medidas essenciais nesse sentido, e também estender a mão às atividades econômicas. Isso vai gerar um déficit orçamentário, vai voltar, mas é um momento de guerra, é um orçamento de guerra, é um momento da excepcionalidade, precisamos superar isso, precisamos tomar essas medidas e com responsabilidade retomar o ajuste fiscal a partir de 2021, o equilíbrio das contas públicas,
manter de novo o Estado brasileiro ativo e eficiente. Momento de excepcionalidade, tratamento excepcional, mas retomaremos com toda certeza o controle do gasto público eficiente a partir de 2020. Não que agora não está sendo controlado, mas é necessário ampliar o crédito, ampliar a oferta de recursos para superar a pandemia. Bom, senador, eu queria agradecer, senador Carlos Fávaro, agradecer muito a sua presença no nosso programa, o nosso tempo já acabou e colocamos os estúdios da TV Senado à disposição para que o senhor volte novamente para conversar com a gente. Muito obrigado, Silvio, uma honra chegar agora há tão pouco tempo no Senado e já estar participando desse programa com você, que é tão assistido e tão debatido pelos brasileiros. Obrigado ao senhor, senador. Até logo. Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Thank you.